Fala pessoal, aqui é o Otário do canal Estudante de Concurso e mais uma vez vamos resolver alguma questão que no estudo reverso dela eu pretendo explicar como funcionam as relações entre portas e protocolos e qual a relação dos protocolos com a camada de transporte TCP e o DP. Aí, depois de estabelecer a relação entre elas, tenho em mente aproveitar a aula para citar para vocês de maneira superficial, pelo menos para vocês terem uma noção dos principais protocolos do modelo TCP/IP, da arquitetura TCP/IP, a fim de que não seja surpreendido com um protocolo que nunca viu antes. Então, começando a questão. Sobre os números de portas e protocolos da arquitetura TCP/IP, associe as colunas abaixo. Aqui nós temos o protocolo SNMP, o SMTP, o FTP e o DNS. Uma característica primeiramente, de maneira bem sucinta. Como funciona o protocolo DNS? Ele é um conversor de nomes que nós, usuários, escrevemos em alto nível e ele transforma esses nomes de forma que o computador entenda em números. Então a função dele é justamente essa. Para uma função sensível como essa, ele precisa garantir um grau de confiança que o IP está certo, que não vai ser direcionado para um site indevido. E quando a gente está falando da camada do modelo TCP/IP, nós temos 4 camadas. Em alguns livros, para título de explicação, vou dizer 5. Quais são as 4 camadas? Aplicação. Aí tem a transporte, a camada da internet, ou também chamada de camada de rede. E esta camada mais baixa é a camada física. E para algumas literaturas, então, se falar do modelo da arquitetura TCP/IP de 5 camadas, saiba que na verdade está falando, em vez da física, antes irá vir a enlace e abaixo da enlace a física. Se for o modelo de 4 camadas, é somente a física. Ainda tem outro nome que essa camada mais baixa pode ser chamada, que é a camada de acesso à rede. Acesso à rede. São possíveis nomes, mas a função em si são bem semelhantes ao do modelo OSI. Enquanto o modelo OSI tem aquelas 7 camadas, a camada de sessão, apresentação, é comprimida na camada de aplicação. Já o DNS, voltando à questão, quando chega na camada de transporte, ele tem o foco, porque quando chega aqui na camada de transporte, há a escolha de 2 modelos de protocolo. Pode ser o TCP, que garante a integridade, ou pode ter o modelo UDP, o qual garante a entrega com velocidade. Nesse caso aqui, para que o modelo UDP seja aplicado, a camada de transporte
aceita perder a integridade em nome da velocidade. Então, como a medida que a gente quiser os nossos serviços, ora vamos aceitar a velocidade em nome da integridade, outra hora vamos preferir a integridade em nome da velocidade. Aí vamos lá. Um arquivo, porque o FTP ele trabalha justamente com o transporte, com o passar, com a requisição de arquivos. Poxa, o arquivo, quando eu estou falando do protocolo FTP, quando eu falo de arquivo, eu vou querer que ele seja íntegro. Então, eu vou usar o protocolo TCP. Assim como o DNS, eu vou querer que ele me direcione para o site correto. Sempre a gente vai procurar a integridade, logicamente, mas algumas vezes a integridade será mais importante, a integridade é mais importante do que outros momentos. Por exemplo, quando você vai enviar uma mensagem, que é o protocolo SMTP, aqui é com e-mails, para deixar no servidor. Poxa, imagina que você vai mandar uma mensagem e a metade da mensagem se perde no caminho. Então, de igual forma, eu vou querer no protocolo SMTP usar a porta de confiança. Já quando a gente chega no protocolo SNMP, esse aqui é um protocolo de gerenciamento. Qual a consequência prática dele? Avisa quando há alguma inconsistência no computador. Na prática, ele está lá para visualizar e enxergar quando há uma inconsistência. Nesses momentos de gerenciamento, o foco maior é a velocidade. Os engenheiros que programaram estão dispostos a perder a velocidade em nome ganhar velocidade em nome da integridade. Abrir mão da integridade, parte dela, a fim de garantir a maior velocidade. Pois qualquer coisa, qual é o custo de fazer novas requisições? Aí os engenheiros olharam, poxa, é um custo baixo fazer uma nova requisição para conferir a informação. Até porque o protocolo SNMP vai estar em constante funcionamento. Se ele ficar sofrendo delay, vai atrasar o funcionamento natural do computador. Então, por isso, de maneira bem enxuta, que ele tem a preferência em usar o protocolo UDP. Entendido? Sabendo disso, esse aqui seria o único caso que a gente poderia dizer, poxa, é fácil ver. Eu dei uma explicação um pouco longa, mas enfim, acho que é um pouco intuitivo. Então, poxa, o protocolo SNMP é o único UTP, enquanto os demais são tudo usuários das portas TCP. Aí, quando se trata de saber qual porta pertence cada protocolo, não tem muito o que fazer. Pode ter mnemônicos, bizus, que seja, mas aqui é decorar mesmo. É ter a sorte, talvez, de dias antes da prova você ver uma lista, ou então realmente de tanto fazer questão, você tem aprendido que o protocolo FTP atua na porta 31. Falei errado, porque eu vi o 3 aqui. Tem um pouco de dislexia, mas continuemos. Que o FTP atua na porta TCP 21, ou seja, 3. Já na porta 53, ela foi destinada... Poxa, antes de dizer para qual protocolo ela foi destinada, eu quero comentar da porta 25,
que tanto a porta 25 quanto a porta 21 são protocolos que se repetem com uma certa frequência. Então, a lista de protocolos é imensa, mas alguns protocolos se repetem com mais frequência. Quem são eles? SMTP, vulgo porta TCP 25. Neste caso também, o protocolo FTP, que é a porta 21. Então, sabendo que a porta 25 é destinada ao protocolo de envio de mensagem, a gente veria que só sobrou o protocolo 4, DNS. E assim a gente marcaria o item B, a resposta. Então, a partir do presente momento, eu vou falar de maneira bem breve sobre os protocolos. Vou começar pelo... Como eu falei anteriormente do modelo TCP/IP, da arquitetura TCP/IP, que é dividida em 4: aplicação, na verdade, transporte, depois internet ou rede, e física ou acesso à rede. Vou falar sobre os protocolos primeiramente da camada da rede. Não vou falar do acesso à rede, porque isso aqui, na verdade, serão os protocolos de mais baixo, no nível bem técnico, bem físico mesmo. A partir do... Quando chega ali na camada da rede, começa a ter mais essa preocupação com padronização dos protocolos. Aqui, nessa parte aqui, vai ter um pouco ali da conversão de endereço MAC, que é o protocolo ARC, que tem a missão de pegar o endereço IP, ele vai lá e resolve a equação e descobre qual é o endereço MAC. Entre também, mas isso aqui, ainda que ele faça isso, ele vai estar atuando na camada de rede. Então, de físico mesmo, dizemos que é uma camada onde está mais preocupada em executar do que no protocolo em si. Agora, quando a gente vai para a camada de rede, não tem como começar a falar da camada de rede sem falar pelo princípio dos protocolos, que é justamente o protocolo IP, que ele trabalha com endereçamento e roteamento de pacotes. Porque ele está na camada de rede, ele não tem uma porta. Assim como os outros demais protocolos que eu vou falar, que estão na camada de rede e não chegariam não tem a necessidade ainda das portas. Quando chegar o das aplicações, eles precisariam de portas. Continuando então. O protocolo TCP, ele se preocupa em endereçamento, em dar endereço, e o roteamento de pacotes. É uma forma de garantir que os pacotes cheguem, usando os endereços IP, que se garante que os pacotes cheguem até o destino. Como eu falei anteriormente, ele trabalha na rede, na camada de rede. Próximo protocolo, IPsec. IPsec. Quando falamos desse,
uma das melhores terminologias que podemos falar dele é, vamos dizer, família. Família barra conjuntos. Família barra conjunto de protocolos. Qual é a função desse? O IP a gente já entendeu. Ele tem justamente a função de endereçamento, roteamento de pacote, trabalha na camada de rede. Só que aí viu-se a necessidade do secret, segurança. IP com segurança, é daí que vem. Esse IPsec nada mais é do que uma família, um conjunto de protocolos. Quais são esses protocolos? Aí vamos lá para o, na verdade, o key, IKE. Ele é um protocolo de negociação. Pega a origem, pega o destino, em forma de máquina. Eles se negociam, eles conversam entre eles, escolhem uma forma de operar, no sentido de escolher, de combinar chaves, de escolher qual algoritmo vai utilizar, de definir como negociação. Aqui, define como o IPsec irá funcionar. Ele por si só, ele é responsável pela comunicação, por garantir ali, por fazer o fechamento. Depois que ele escolhe a possibilidade do protocolo AH, que é responsável pela integridade, garantir que integridade e autenticação, ou seja, integridade e autenticação. Ele garante que a mensagem veio do computador 1 de fato, com a autenticação, que foi o computador 1 que realmente enviou, e que a mensagem está inteira. Que a mensagem está inteira, diga-se por passagem, a integridade, e que quem enviou é justamente a autenticação. E com o passar do tempo, chegou a ESP. Vamos dizer que é uma especial, que além de garantir a integridade, além de garantir a autenticação, ela veio também para garantir a confidencialidade. E a forma que ela utiliza para garantir a confidencialidade é todo mundo já deve saber, criptografia. Então, chega ali, primeiro passo do IPsec, protocolo IKE, entra, negocia, escolhe esse AH. Acabou que já está em desuso, por isso que dá para lembrar a ideia. Ou seja, não é mais utilizado. E esse ESP, negócio especial, que é o que trabalha com a criptografia. Tudo isso tem a função de proteger o endereço IP, e é assim que trabalha o IPsec. Indo agora para o nosso próximo protocolo, ARP. Ele trabalha, justamente, ele calcula, ele resolve o IP e decodifica para o endereço MAC, o endereço realmente de destino. Por causa do serviço que ele opera ali, ele não tem porta,
sem porta, como explicamos anteriormente. Ele trabalha nesses dois aqui, ali na ideia de... Opa, me perdi. Enfim, voltando aqui, para avançar. Ele trabalha ali na rede e trabalha ali no acesso à rede. Justamente nesse trâmite. Então não tem ali a necessidade de sair. Ele recebe, calcula e avança. Outro protocolo é o protocolo ICMP. Ele atua junto com o endereço IP. Em outro momento, nós vamos trabalhar somente com mais profundidade. Nós vamos trabalhar somente com o endereço IP, só que com mais profundidade. Que aí é outra aula bem extensa. Mas, quando fala do endereço IP, uma das coisas que ele faz é... Tem um título, tem várias características no endereço IP ali, no enviar da mensagem. Aí, na preocupação de garantir que o IP esteja tudo certo, o protocolo IP, ele é assistido pelo ICMP, que trabalha com controle e com diagnóstico do IP. Controle e diagnóstico. Esqueci de comentar aqui, mas de maneira bem breve. Por que é necessário fazer esse IPsec? Poxa, se mantiver o IP por si só, do jeito que ele está naturalmente, ele é muito exposto. Você vai saber quem enviou a mensagem, você vai saber o que está na mensagem, às vezes, para quem está aí na mensagem. Então, para quebrar essa exposição toda, foi utilizado o IPsec. E para garantir as condições desse IP, que não há nada de equívoco, está tudo nos conforme, se o PIN está ok, se a rede está ok, ele é utilizado o protocolo ICMP. Portanto, se o IP só é preocupado em enviar pacotes, se algum pacote, alguma coisa der errado, não tem como a pessoa saber. Então, aí que entra o ICMP. Justamente, poxa, deu alguma coisa errado, não tem como saber. Então, o ICMP entra aqui, justamente. Controle, diagnóstico e identificar erros do ou no IP. Tá certo? Um exemplo também de erro. Poxa, a mensagem tá rodando lá, tá procurando o destinatário, tá anos e anos procurando mensagem. Chega no roteador, não é esse, aí é enviado para outra mensagem, não é. Então, a cada roteador tem um negócio, time to life, tempo de vida. Então, quando a mensagem procura por uma certa quantidade de roteador, chega ali e a mensagem ela vai lá e se apaga sozinho, para que haja uma requisição solicitando novamente a mensagem porque a mensagem não chegou ao destino. Ou então dizendo que uma porta não está acessível. Entendeu? É aí que ele entra. E na camada que ele opera, como opera ali na camada ainda de rede, também não chega a utilizar as portas. O próximo protocolo NAT, o que é que ele faz? Tradução de endereços IP, traduz endereços IP, é uma forma que tem de economia de IPv4, sendo ele responsável por fazer uma tradução ali do IP privado. Que acontece? Antigamente, até hoje, né? Tem o IPv4.
Só que IPv4, quando ele foi criado, era um número absurdo. Só que com o passar do tempo e com a tecnologia crescendo de maneira astronômica, foi necessário o incremento do IPv6. Mas antes de chegar nos novos endereços dos novos endereços IP, houve-se a tentativa ali, várias tentativas de tentar otimizar. Aí veio a ideia do IP público, do IP privado, das classes. O NAT atua justamente na camada de rede, barra internet, né? Atua com os roteadores, com os firewalls. Ele por si só não usa portas. Ele está na preocupação de fazer subredes. O melhor, nem é exatamente que ele é preocupado em fazer subredes, e sim traduzir subredes. Por exemplo, você tem lá o seu computador, IP privado. Por exemplo, 192.168, a gente já explicou isso outrora, sobre os IP privado. Ponto 10. Sabemos que isso aqui é um IP privado, por causa desses dois aqui. Perfeito? A internet não vai aceitar seu computador como... não vai conseguir ver o seu computador. Seu computador está ali dentro da sua casa, ele tem um IP privado. Então, tem todo o processo de fazer este IP tornar-se um IP público. Por exemplo, 200.10.10.1, por exemplo. 200.10.10.1. Esse aqui já é um IP da internet. Para que o IP privado, IP priv, seja traduzido para o IP público, é necessário o protocolo NAT entrar em ação. Aí vai ter uma característica que, na escolha deste IP público, pode ser alguns casos que um roteador tenha um IP público e pronto, ou tem que aí é o que se chama de NAT estático, ou para cada vez que for traduzido para um IP público, vá buscar um IP público numa pool de piscina, que é uma ideia de vários IP públicos. Aí tem vários IP, por exemplo, 200.0.1, que seja. Aí 200.191.0.0 e assim uma infinidade de IP. Aí, poxa, só quer um IP público, independente de que seja, só quer ter acesso à internet. Aí ele busca esse IP nessa piscina, que é o que a gente chama de NAT dinâmico. É assim que funciona o NAT. Como eu acho que já acabei de falar já, não tem portas e trabalha ali na camada de internet, na camada da rede. Agora, o último da aula, vamos falar do PET. Se assemelha ao NAT na sua função, tem ali uma forma de trabalhar bem parecido, mas enquanto o NAT trabalha pegando um IP por vez para traduzir em um IP público, o PET ele trabalha com vários. Ele tem vários hosts, a ideia dele é justamente vários. E para manter vários IP, e para manter isso, ele traduz PETs, ou PATs, ou PAT, enfim. O meu inglês não é um dos melhores, infelizmente. Mas voltando ao que interessa, ele traduz
Ele faz a tradução de IP, traduz IP, o do privado para público, mas além dos IP, ele também se preocupa com a porta. Poxa, quem foi o IP que me fez... Quem foi o IP que fez essa requisição? Foi o IP1 ou IP2 ou IP3 do meu endereço privado? Ele tem a preocupação em saber qual foi o computador, qual foi o IP que solicitou. Então, é uma evolução no sentido de não somente traduzir, mas procurar garantir o reconhecimento para quem foi, para na hora de entregar o documento de volta, saber para quem foi. Ele trabalha justamente com a ideia de muitos hosts sendo traduzido para muitos hosts para um IP público. Na mesma ideia do NAT. Ele vai, só que o NAT ele vai de 1 para 1. Ele pega um IP privado e traduz para um IP público. Aqui ele vai pegar o 92, qual foi o número que eu peguei? O 92, perfeito. O 92, 168, aí foi o 10/1, acho que foi isso que eu peguei. Aí bora de chamar esse aqui de IP1. Aí tem na mesma casa um segundo IP, 192.168.10.2. Continua sendo um IP privado, pertencente à mesma rede, e os dois querem ter acesso à internet. Aí aqui entra o NET, que além de fazer a PET, que além de fazer a tradução, vai se preocupar em salvar quem é que está fazendo a solicitação. E depois de salvar, ele vai lá e vai fazer a tradução para o IP público. No caso aqui foi 210.10.1. Então, sendo representado aqui no caso por 210.10.1. Sendo esse aqui o IP público. Ele por si só não tem portas, já que ele ainda não saiu da rede, mas ele trabalha tanto em portas TCP quanto UDP. Aí pessoal, porque a aula está ficando muito longa e porque a gente acabou de falar da camada de rede, eu vou dar uma pausa agora e vamos para a aula 2. Sendo a camada de rede, foi o que a gente explicou. Vai ter uma explicação rápida da camada de transporte, afinal já falamos bastante sobre TCP e UDP. E logo vamos aproveitar para falar da camada de aplicação. E vamos gravar uma segunda aula. Talvez eu faça uma terceira aula a fim de fixar o conteúdo, a fim de fazermos algumas questões de fixação, porque tudo isso que a gente está falando é uma matéria bem densa. Então eu acho justo e bom, saudável fazer uma lista de questão. Então pessoal, se assistiram até aqui, se assistiram e ficaram até aqui, peço que curta, comenta, compartilha, apoie o trabalho. No mais, esse trabalho aqui é uma forma que eu tenho de manter meus estudos sempre em dias, permitindo fazer boas provas e podendo compartilhar um pouco com vocês também. É uma forma também de eu ter ali sempre material de revisão ali próximo, de uma maneira que eu tenha explicado como se fosse para outra pessoa. Então, espero que vocês gostem do conteúdo e que Deus abençoe essa nossa jornada rumo à aprovação. Um forte abraço a todos e fique com Deus, que Deus os abençoe. Valeu, falou, até a parte 2.